A gasolina tá cara por conta de erros do Ministério da Economia na gestão da pasta e muito provavelmente a única solução é o controle de preço do barril do petróleo. Não, eu não tô brincando, isso não é uma pegadinha, vamos pro vídeo. Olá, meu nome é Luiz Henrique, seja muito bem-vindo ao Panóptico de Marfim. Se você está assistindo pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, curta e comente o que achar necessário. Se está assistindo pelo Instagram, também curta, comente, mande para seus amigos ou aqueles que você tem certeza que vai gostar desse tipo de conteúdo e salve para ver posteriormente este vídeo. Bora direto pro que interessa. Imagino que se você não esteja vivendo numa bolha nos últimos 2 anos, você percebeu que o preço da gasolina tem tido uma alta vertiginosa, absurda. Ninguém nem consegue mais rodar com o carro. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? É o apocalipse? Não. Mas isso era meio previsível, inclusive alguns analistas já acusavam que isso ia acontecer em algum momento. E agora estamos vivendo uma consequência de uma política econômica talvez mal elaborada pelo Ministério da Economia no tocante à derrubada da Selic a 2% durante todo o ano de 2020. Já expliquei diversas vezes o porquê que isso acontece, porquê que manter os juros baixos sendo um país que não produz tanto soa mal e acaba pressionando o câmbio, pressionando curva de juros. Mas como o preço aqui é gasolina, a gente precisa falar de petróleo e quando a gente fala de petróleo, a gente fala de política de preços de Petrobras, a gente fala de mercado monopolista, a gente fala de economia raiz. Em primeiro lugar, por que a gasolina tá tão cara? Eu fiz um post no Instagram, vou até deixar aqui na tela, é uma thread do Twitter que eu explico mais ou menos o que foi que aconteceu. Como eu falei no início do vídeo, a maior parte da culpa, se é que a gente pode colocar dessa forma, é de fato de uma péssima gestão da pasta do Ministério da Economia, o Paulo Guedes e companhia, em especial, inclusive, o Roberto Campos Neto, que é o diretor do Banco Central, diretor-presidente do Banco Central, que acabou pressionando o câmbio e curva de juros futuro também estourou para cima. Mas o porquê que isso afetou o preço do barril do petróleo, que consequentemente afetou o preço da gasolina? Apesar de ser uma empresa monopolista aqui no Brasil, ou seja, só ela que produz petróleo de fato no Brasil, a Petrobras adota uma política de preço chamada de preço de paridade internacional, ou PPI. Existe um conceito bonito para explicar o que seria isso, mas se eu for começar a falar esse economês aqui, primeiro eu vou me embolar, segundo vocês vão fechar o vídeo, vão parar de me seguir, não vão querer mais saber de mim na vida. Então eu vou me ater à explicação mais breve e mais simples possível. Basicamente, o PPI é você seguir o preço do petróleo como commodity, como uma commodity internacional que é negociada em mercado, em bolsa, ou melhor, em bolsas. Existem diversas cestas, diversos índices de petróleo ao redor do mundo, mas os dois mais famosos são o Brent, que é o que o Brasil segue, que se refere ao preço do petróleo, uma região lá da Europa, perto da Noruega. É o índice que a OPEP também segue, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, já já a gente vai falar sobre eles. Guarda esse nome, OPEP. E o outro muito famoso também é o WTI, que é o West Texas Intermediate, que é o relativo ao petróleo americano. A partir do momento em que eu falei que existe um programa de PPI, de paridade de preço internacional, você já deve ter matado a charada que o barril do petróleo aqui no Brasil é cotado em dólar. Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Como eu falei, o Brasil segue a cesta Brent. Então, petróleo como commodity está muito, assim, 100% atrelado ao dólar nesse quesito, e é por isso que a gasolina tá tão cara. O dólar ficou caro, logo encareceu o petróleo, que encareceu a gasolina. Lembra do que eu falei no início do vídeo de que algumas pessoas já denunciavam que isso iria acontecer? Meados do ano de 2020, por aí, quando o dólar começou a disparar para cima, foi justamente por conta disso. Eles previram que existiria uma pressão cambial muito forte, que acabaria sendo distribuída para o preço do barril de petróleo, que é cotado em dólares, que consequentemente seria transferido para o preço da gasolina e a gente acabaria com a gasolina mais cara, porque quem sempre paga o pato da parada é a população mesmo. Então foi isso que causou toda essa problemática de preço de gasolina alto, não foi aumento de impostos, como muita gente pressupõe por aí. Mas entendendo toda a situação que a gente está envolvido, a gente precisa, querendo ou não, de uma solução, né? Não tem como a gente sobreviver com a gasolina a R$ 7. E é aí que a gente volta ao que eu falei no início do vídeo, muito provavelmente deve ter chocado meus amigos mais liberais, que é a informação de que talvez a única solução realmente tenha que ser controlar os preços dos barris de petróleo dentro do Brasil. Por quê? Né? É importante explicar o porquê. Lembrando que eu tô colocando um talvez bem grande aqui, porque primeiro, eu não sou o dono da razão e segundo, a economia é uma coisa muito complexa mesmo, e eu seria muito soberbo em afirmar alguma coisa com toda a certeza do mundo que isso com certeza vai acontecer.
que pode não acontecer. Mas enfim, retornando à linha de raciocínio. Eu costumo falar que eu não sou uma pessoa muito ideóloga, eu sou uma pessoa pragmática. Eu gosto do pragmatismo, eu gosto de executar aquilo que está ao meu alcance. Claro que todos nós temos um ideal de mundo, algo que deveria ser, talvez, na nossa opinião, e inclusive, às vezes seria muito melhor executado se fosse da forma que a gente quisesse, nunca se sabe, mas eu prefiro me atentar a algo que não seja utópico, que seja realmente factível, né? Que eu consiga de fato executar. Partindo desse pressuposto, uma das soluções possíveis seria a desburocratização e desregulamentação do setor, cumulada com a exclusão da Petrobras como monopolista de petróleo no Brasil. A Petrobras deixaria de ser a produtora de petróleo brasileira e viriam 3.000 outras empresas, 3.000 outras petroleiras disputar o mercado de petróleo no Brasil. A gente sabe que por A mais B, que numa economia de mercado onde existe concorrência, os preços tendem a cair e a qualidade tende a aumentar. O problema é que isso é uma realidade ideológica, querendo ou não. O projeto de privatizar a Petrobras no Brasil é gigantesco, talvez inimaginável. Inclusive o presidente da República, vou até colocar uma manchete aqui se eu conseguir achar, deu algumas declarações dizendo que ia privatizar a Petrobras, só que o brasileiro já tá calejado com as falas do presidente, as suas promessas falsas, enfim, deixa a política para outro vídeo. Mas retornando ao assunto, a desregulamentação do setor seria uma atividade realmente muito improvável. A ideia de privatização da Petrobras já tem uma oposição gigantesca na política brasileira, tanto de membros do legislativo quanto do executivo. O próprio presidente, até pouco tempo atrás, era contra a privatização da Petrobras, ele acreditava que era uma empresa estratégica, que deveria se manter como estatal. Então, defender uma privatização da Petrobras, apesar de ser o correto, não pode ser um plano de curto prazo para que a gasolina agora deixe de ser R$7, e é o que a gente está precisando. Qual seria a outra solução se não a privatização da Petrobras e desregulamentação do setor que a gente acabou de excluir? Uma boa solução seria a neutralização cambial brasileira. A gente sabe que o real tá super defasado, o dólar tá super alto, e apesar do barril de petróleo estar em alta, eu inclusive coloquei o gráfico aqui, isso aqui, gente, é o barril do petróleo, tá? É a sexta Brent. Teve uma alta de 100, corrigindo 285% desde abril de 2020. Então, apesar dessa alta vertiginosa de todo o petróleo no mundo inteiro, o câmbio acaba sendo um agente catalisador que acaba explodindo tudo de fato para cima, deixando tudo mais caro justamente porque a nossa moeda está muito defasada. E aí vem a questão, como a gente suaviza o câmbio? A gente precisa de 3 coisas em específico e uma delas a gente já alcançou, que foi a alta da Selic, que agora está em patamares mais altos do que 2%, como estava, né, no ano passado. Agora se encontra em 7,75% e o Bacen continua aumentando. Há quem creia que chegue a 2 dígitos no ano que vem, 2022. Então, juro alto a gente já alcançou. E aí fica a dúvida, quais são as outras duas? Estabilidade política e responsabilidade fiscal. Um país que não costuma honrar suas dívidas é muito mal visto na comunidade internacional e, obviamente, não vai receber tantos investimentos. Até porque eu duvido muito que você emprestaria dinheiro pro seu amigo que é super caloteiro. Todo mundo tem um amigo caloteiro. Isso é normal. Inclusive, se você não tem um amigo caloteiro, eu tenho uma péssima notícia pra você. Você talvez seja um amigo caloteiro. Então, precisa de responsabilidade fiscal, precisa pagar as dívidas e precisa de estabilidade política, precisa de um executivo que torne as coisas mais seguras, que dê mais credibilidade frente à comunidade internacional. Infelizmente, no Brasil hoje, as duas coisas são faltantes. Bolsonaro não tem manejo nenhum para estar na frente da pasta do executivo. Ele já demonstrou isso por A mais B. Tanto no sentido pragmático político, quanto no sentido comportamental mesmo. Até citando o Renan Santos, do MBL, ele age como se não fosse o governante do país. É uma coisa muito bizarra, muito mal vista. Então, a segurança jurídica, a estabilidade política a gente já não tem. Eu acreditava que a gente teria um pouco de responsabilidade fiscal na gestão Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, porém, eu nunca estive mais enganado na minha vida. O ministro já se entregou a projetos completamente populistas, sem cunho técnico, científico nenhum, como essa PEC 23, por exemplo. Para quem não sabe, a PEC dos precatórios prevê moratória em precatórios até o final desse ano, ou seja, calote. Para quem não sabe o que é um precatório. Precatório é uma dívida judicial que o Estado tem para com você quando você ganha dele na justiça, basicamente isso. E frente à comunidade internacional, é óbvio que isso ia soar como uma instabilidade fiscal, como uma irresponsabilidade fiscal. Até porque quem abre moratória, ou seja, dá calote
em dívida perante a população, perante aqueles que ganharam do Estado na justiça, não há justificativa para defender que não exista uma possibilidade do país também dar calote em títulos de dívida, ou seja, uma irresponsabilidade fiscal completa. Então, dos 3 itens que eu tinha citado, a gente só tem juros altos mesmo, não tem estabilidade política, não tem responsabilidade fiscal. Então, é muito difícil que o dólar caia a patamares baixíssimos e que deixem a gasolina em preços ideais. Ou seja, não tem como privatizar a Petrobras para abrir concorrência no mercado. E é muito improvável que o dólar vá cair porque a gente é muito inseguro e muito irresponsável fiscalmente. Nesse ponto, só resta a alternativa nacional desenvolvimentista, defendida por Ciro Gomes e por outros economistas, e que aqui eu preciso dar o braço a torcer a eles, que é o controle de preço. Mas antes que meus amigos liberais comecem a me xingar nos comentários aí, antes mesmo de eu explicar a coisa como um todo, calma, essa política em específico, não é ineficaz. Muito pelo contrário, ela é eficaz. E aqui, como eu falei anteriormente, eu tenho que dar meu braço a torcer para os nacional-desenvolvimentistas. Nesse caso, eles estão realmente certos. E não apenas eu concordo com eles, mas também um dos maiores influenciadores e pensadores da liberdade econômica e da escola austríaca de economia, Ludwig von Mises. Por incrível que pareça, e agora que é o pulo do gato do vídeo, a coisa surpreendente, o blow mind, Mises admitia que determinados controles de preço poderiam ser eficazes. Na obra Intervencionismo, uma análise econômica, Mises explica no capítulo 2, subcapítulo 2, não sei exatamente se é um subcapítulo, mas enfim, como seria a reação mercadológica a determinados controles de preço. E ele assume que existem 2 cenários em que o controle de preços ele é feito de maneira realmente eficaz. O primeiro não vale a pena a gente comentar aqui para não fugir muito do assunto, então quem tiver curiosidade pode encontrar a própria obra do Mises lá no site do Instituto Rothbard. Mas o segundo cenário, que é esse que interessa a discussão, é justamente o cenário de controle de preços monopolistas. E aí, tomando a liberdade, inclusive, de citá-lo ipsis literis, eu tô com um livro aqui no computador e eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando na tela, eu vou pôr o texto na tela. E é basicamente isso que o Mises fala. A medida de controle de preço, no caso de preços monopolistas, pode ser bem sucedida desde que não pretenda reduzir o preço a um valor menor do que ele teria no mercado não obstruído e sem monopólio. Ou seja, o governo pode se utilizar do controle para setar um preço que talvez teria sido no mercado não obstruído, em um mercado de livre concorrência, onde tem 3.000 Petrobras diferentes disputando o petróleo no Brasil. E ele ainda continua aqui. No caso de preços monopolistas estabelecidos por um cartel internacional de produtores de mercúrio, uma autoridade mundial ou internacional pode implementar um controle de preços que force a redução do preço do mercúrio até o valor que teria se houvesse competição entre os diversos produtores. E aí a gente retorna ao que eu tinha falado bem anteriormente no vídeo, eu espero que você se lembre da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Bom, eles são literalmente o maior cartel que existe no mundo. Cartel com todas as letras, com C maiúsculo. Então, falar em uma ampla concorrência de petróleo como commodity, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, é algo muito complicado. Visto isso, sabendo que a OPEP consegue controlar 40% de toda a produção de petróleo exercida no mundo, ou seja, eles basicamente controlam o preço do petróleo, tendo a Petrobras como monopolista do petróleo aqui no Brasil, ela pode praticar preços internos. Ela não necessariamente precisa seguir os preços internacionais. Primeiro, porque ela exerce monopólio aqui dentro do Brasil, então como o próprio Mises falou, para ela acertar preço é muito mais fácil e mais eficaz. E segundo, porque no mercado internacional de petróleo, como uma commodity, não existe muito bem um livre mercado. Falei, a OPEP basicamente controla quase metade de toda a produção de petróleo no mundo inteiro. Então é muito complicado, eles podem basicamente direcionar o preço para onde eles querem. Então, se eles estiverem a fim de que o petróleo caia de preço, que a gasolina caia de preço, consequentemente, eles vão aumentar a produção e aí por isso os preços vão cair. Ou, pelo contrário, eles podem simplesmente reduzir a produção e os preços voltarem a subir. Então, é muito complicado, muito complicado. Nesse cenário em específico, controlando este produto em específico, onde existe uma produtora monopolista dentro de um país, traria escassez de petróleo ao país? A resposta é não. Seria um controle de fato efetivo, de fato eficaz, como o próprio Ludwig von Mises
afirma no livro Intervencionismo. Então a gente pode chegar à conclusão de que seria de fato a única solução pragmática para se chegar ao fim de abaixar o preço da gasolina e que não causaria uma polvorosa no mercado, apesar de que não seja o ideal. Posso citar Hayek em O Caminho da Servidão, por exemplo, que é um grande autor da escola austríaca também, onde ele afirma que o efeito catalisador de um maior desenvolvimento tecnológico, de preços mais acessíveis ao consumidor, seria de fato a ampla concorrência. Mesmo que houvesse algum efeito de planificação de mercado, esse efeito poderia existir, mas nunca ir de encontro ao princípio concorrencial. Então, o ideal seria, na verdade, ter um mercado desregulamentado, não ter uma empresa estatal, ter várias produtoras de petróleo dentro de um país só, como nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, por conta disso, ter preços de concorrência de mercado e claramente seriam preços mais baixos. Enfim, basicamente era sobre isso que eu queria falar, não vou me estender muito, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando aqui, se você estiver vendo no Instagram, manda para seus amigos ou pessoas que vocês acreditam que vão curtir o conteúdo. Curtam esse post, comentem suas dúvidas, suas críticas, seus feedbacks. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, clique no gostei, comente também suas dúvidas, seus feedbacks. E por hoje é só, tamo junto, até a próxima.